Shabá. O Shabá é o quarto mandamento de Hashem, Êxodo 20, versículo 8 a 11. Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ordenando-nos que descansássemos também. Começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de Shabá, ou de sábado. É um dia muito especial e importante, pois além de estarmos nos agraciando na presença do Altíssimo e aprendendo das Santas Escrituras, ou a palavra de Hashem, é o dia de alegria e descanso, onde as famílias também se reúnem. A Majestade do Sábado, por Rabino Dr. Davi Argues, traduzido por Yuri Rodrigo de Camargo. Por muito tempo da minha vida estive em um ambiente que aclamava o domingo como dia de Senhor e como o sábado. Certa vez, o meu bondoso avô tentou estabelecer o domingo como um dia santo de forma séria, proibindo jogos e a leitura de coisas divertidas, o que realmente era feito antes dos tempos da televisão em sua casa. Entretanto, isso não deu muito certo, e alguns membros da família não concordaram, talvez pela bondade do Altíssimo, pois a restauração e a aproximação dos Yehudins viriam até nós. Em todo caso, o domingo nunca me pareceu um dia santo para nós. Era especial somente porque nos vestíamos muito bem e fazíamos do ato de ir à igreja algo grandioso. Fora isso, me lembro do domingo apenas como um dia qualquer. Não me entenda mal. Eu aproveitei a minha infância adorando desde cedo, mas eu procurava praticar a comunhão com o Altíssimo todos os dias. Domingo não era um dia em que houvesse mais da presença de Hashem em minha vida do que em qualquer outro dia da semana. Quando eu cresci e segui o meu chamado ao ministério e busquei uma instrução mais elevada, eu aprendi sobre todas as supostas razões por que o 7º dia, o Shabat, tinha sido mudado para o domingo. Eu tentei aceitar esta linha teológica. Era indiferente. Em 20 anos de ministério protestante, eu nunca tinha pregado um sermão sequer a respeito da validade do domingo como sábado. Mas eu, na verdade, não acreditava nisso no fundo do meu coração. Muito cedo em meu ministério, aceitei pela fé que o Criador do Universo nunca muda como sua palavra declara. Malaquias 3:6. E essa doutrina contraria tudo sobre o trabalho de nosso Criador. Finalmente percebi que sua palavra não somente criou todas as coisas, mas também permanece viva, mantendo tudo o que foi criado. Colossenses 1:16 a 17. Tudo no tempo da criação está interligado e assim continua por Hashem. Se com o sábado fosse diferente, essa afirmação não seria válida, mas a criação do Shabá, do sábado, no 7º dia, está completamente ligada à criação do sol, da lua, das estrelas, da vegetação, dos animais e da humanidade. O cancelamento do sábado colocaria em dúvida a fidelidade de Hashem. A doutrina da anulação do Shabá zomba da fidelidade de Hashem. Junto com a criação material, Hashem criou o tempo, e tempo foi mais uma de suas criações especiais. Quando ele fez o 7º dia da criação um dia de descanso dos demais dias de trabalho, em um dia dado à humanidade como presente de descanso, Hashem estabeleceu uma determinação de tempo. Ele determinou a santidade do tempo. Santo é definido como separado, incomum, original e especial. Os corpos celestiais, como o Sol, a Lua, marcam o tempo físico, mas o Shabá estabelece o tempo da santidade de Hashem, o que significa o seu controle sobre todo o tempo. O Shabá dá também à humanidade um presente especial, que é ser permitido juntar-se ao santo descanso de Hashem, enquanto ele descansa no 7º dia. Os animais não possuem a possibilidade de descansar no Shabá. Assim, somente a humanidade é dada a esperança da comunhão com Hashem e sua natureza plana. Pois Hashem deu o seu santo dia para que a humanidade possa conhecê-lo e deleitar-se. O que compartilhei é apenas a ponta do iceberg.
Ainda é o bastante para que qualquer um saiba, sem dúvida alguma, que nem o domingo, nem qualquer outro dia pode se transformar no Shabá. Primeiramente, se alguém pudesse realizar a substituição do Shabá, deveria fazê-lo executando o substituto da mesma forma que deveria ser executado o substituído. Deve-se, ao menos, saber o que está se substituindo. Pense em uma equipe de beisebol que decida substituir um arremessador por outro. A equipe não colocará um goleiro de futebol no seu lugar, mas deverá substituir um arremessador por um outro arremessador, ou pelo menos por alguém que saiba lançar uma bola de beisebol. A observância do domingo como substituto do Shabá não precisaria ter qualidades que o substituísse? Por que não ensinam que assim deve ser o domingo para que tenha alguma qualidade de Shabá? Por que o domingo não é honrado pela maioria daqueles que dizem observá-lo? Mas a principal pergunta é: por que o Shabá não é observado ou não é honrado pela maioria dos crentes? Mentira 1. Primeira mentira: nós não precisamos de um Shabá somente para descansar. Alguns dizem que nós não precisamos de um Shabá para descansar, e isso não é verdade, pois nossos corpos precisam descansar, e mesmo que não precisassem, o Shabá não é baseado em nossa necessidade, porque Hashem não descansou porque estava cansado, mas sim para apreciar o seu trabalho. Por acaso o Criador não quer mais ter a sua criação apreciada? O fato é que em Yehudins, ou em Hebreu 4:9, diz: portanto, resta ainda um dia de repouso, Shabá, para o povo de Hashem. O Messias disse que é o Senhor do Shabá, em Matitiahu, Mateus 12:8. Visto que ele mesmo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele é Elohim da vida e não da morte, então é completamente natural o Shabá existir hoje. Podemos também pensar o seguinte: se Hashem não mantivesse a sua promessa a respeito da criação do Shabá, teríamos que nos preocupar a cada manhã se o sol iria ou não nascer. Eu ouço alguém dizer: mas o Shabá foi feito para o homem. Disse bem. Por isso o Altíssimo deu-lhe um presente de si mesmo, uma parte de sua própria santidade. E não esqueça, os dons e os chamados de Hashem, eles são irrevogáveis. Romanos 11:29. Assim, esta afirmação somente prova a continuação do Shabá. Então outros dirão: bem, se o Shabá ou o sábado é um presente, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Mas eu diria a essa pessoa: você não seria nada sábio jogando qualquer presente de Hashem fora? Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Quantas vezes você fez algo para alguém que ama, mesmo sem ver algo em troca? Por que alguém que ama a Hashem não iria querer ser amado por ele? Mentira número 2. Por muito tempo as pessoas foram iludidas pensando que o Mashiach, Yeshua, quebrou o Shabá, a fim de mostrar que nós estávamos livres do Shabá. Todo esse conceito de um Mashiach que quebra o Shabá é uma blasfêmia e uma afronta ao Altíssimo, e isso é ignorância e rebelião. Por que alguém gostaria de estar, entre aspas, livres de um presente de Hashem? Realmente, o Mashiach afirmou o Shabá como suas atitudes e fez somente o que era permitido no Shabá. Suas críticas foram contra as tradições relacionadas ao Shabá, que existem até hoje, mas não foram ordenadas por Hashem. Eram tradições de homem e não ordenanças de Hashem. O Mashiach, Yeshua, curou no Shabá porque curar é uma forma de ser livre do trabalho, que é o centro do Shabá. O Mashiach, Yeshua, também nunca cometeu pecado, nunca quebrou a Torá, de que, alguma forma, ele é a própria Torá. E ele próprio escreveu. Mentira 3. O Shabá foi cancelado, pois o Mashiach cumpriu a Torá. O Mashiach Yeshua disse: não penseis que vim destruir a Torá, não vim destruí-la, mas cumpri-la. Matitiahu 5:17. Aqui podemos ver que este cumprir não pode significar o cancelamento ou exclusão. Dizer que o cancelamento venha pelo cumprimento é um raciocínio totalmente falho. Pensar assim é ilógico e só pode significar que se está sob algum tipo de encantamento, ilusão, ou se é tolo, desprovido de qualquer razão. Muitos parecem não ter nenhuma capacidade para ver o que está claro na afirmação do Mashiach.
Nosso Mashiach deixa claro, cumprir não tem nada a ver com destruir ou anular, e na verdade cumprir é o oposto de anular. O mais correto significado para, entre aspas, cumprir nessa afirmação seria tornar pleno, completar, preencher o que está faltando. O Mashiach veio certificar-se que a Torá teve todos os elementos necessários, especialmente o principal, a sua morte e ressurreição. Por que o Mashiach removeria o Shabá por sua morte e ressurreição? Como isso está relacionado? Ninguém consegue responder essa pergunta de forma satisfatória. Certamente o Mashiach nos deu um descanso espiritual do pecado, um tipo de Shabá, de descanso dentro da alma. No entretanto, isso de maneira alguma remove o sétimo dia. O Shabá foi dado antes que o pecado viesse ao mundo. Sendo assim, não é um tipo de descanso do pecado. No sétimo dia, Hashem descansou do seu pecado? Então, tentar estabelecer o Shabá como um tipo de descanso do pecado pode vir a ser uma blasfêmia, pois implica na necessidade de Hashem descansar de seu pecado, visto que ele descansou no sétimo dia. Mas é claro, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Nova Aliança, não diz isso em nenhum lugar. É uma desculpa débil que perpetra mentes sem razão. Mentira 4. Nós podemos fazer de todos os dias o nosso Shabá. O Shabá é um descanso dos processos criativos. Hashem parou de criar no Shabá, dessa forma devemos parar também. Quando nossas mentes e mãos param de criar, temos tempo e somos capazes de apreciar o que foi criado, especialmente pelo Criador. Experimentamos então algo que ele também experimentou, pois se ele é santo, essa experiência no Shabá é santa, porque experimentamos a santidade no seu dia. Isso também somos santificados. O único dia da semana que o Altíssimo santificou é o sétimo dia, somente ele pode decidir qual é o santo. Não importa o quanto tentemos, nós não podemos tornar um dia santo, porque a santidade não depende de nossas ações. A santidade depende única e exclusivamente da determinação do Altíssimo. Muitos crentes pensam que podem fazer de determinados dias santos pela força de sua celebração nesse dia. Isto é uma arrogância e ignorância. Não existe nada na Escritura que seja santo, a não ser que se chame santo pela boca do Eu Sou. Consequentemente, nenhuma pessoa pode escolher o dia que quiser para celebrar o Shabá, pois somente o sétimo dia é santo. A celebração do descanso do Shabá, em qualquer outro dia, é totalmente vazia. Então vem a pergunta: como devemos celebrar o Shabá? O propósito do Shabá é ser uma celebração de descanso. Deve ser alegre, divertida, com total respeito e concentração ao Altíssimo. Não deve ser uma festa para atender os desejos de nossa natureza. As crianças devem saber que Hashem ama o seu jeito brincalhão, mas deve haver um equilíbrio. Também deve-se evitar jejuar no Shabá, a menos que seja um jejum prolongado, que dure mais de uma semana. Deve-se evitar a realização de trabalhos seculares rotineiros, principalmente os que exigem construção ou criação com as mãos. O trabalho espiritual, o trabalho de emergência, o trabalho para a cura, o trabalho de proteção, a alimentação, o trabalho sacerdotal e de guarda, forças armadas e polícias, são todas exceções permitidas. Hashem quer que usemos o nosso bom senso. Sabemos também que em países em que não se guarda o Shabá, alguns empregadores vão requerer o trabalho no sábado. O observante do Shabá deve todo o esforço necessário para não trabalhar nesse dia, sendo docilmente comunicativo com seus empregadores sobre seus desejos ou procurando uma vocação alternativa. Se uma pessoa não puder evitar trabalhar no Shabá, deve buscar o Altíssimo então, por uma solução enquanto prosseguem trabalhando normalmente. Outros tipos de trabalho que não estão no espírito ou ruat e Shabá é fazer fogo, fazer comércio, exceto se isso for necessário de acordo com as exceções acima. Assistir, participar de entretenimentos seculares e realizar atividades que causem agitação, algazarra ou ruídos altos desrespeitáveis. No Shabá,
Deve haver diversão, louvando, adorando, lendo as escrituras sagradas, cantando para Adonai, dançando para Adonai e falando a outros sobre Adonai e sua palavra, isto é, honrando o Altíssimo. Lembre-se, o 7º dia inicia-se ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol de Shabá, porque a noite e a manhã separam cada dia, não o nascer do sol à meia-noite. Em muitos lares observantes e nas sinagogas, 2 velas são acesas com orações para marcar o início e para ajudar a estabelecer a celebração. Um calendário hebraico ou judaico pode indicar a hora em que o Shabá começa. A recompensa do Shabá. Isaías 58 tem sido uma inspiração para muitos crentes, mas é interessante como os últimos versos foram ignorados. Se desviares o teu pé de profanar o Shabá, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia de Adonai digno de honra, e o honrares, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás em Adonai, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de meu pai, de teu pai Jacó. Porque a boca de Adonai o disse. Isaías 58, 13 e 14. Observe que, de acordo com o profeta, o santo dia de Adonai é Shabá, ou 7º dia. Agora associe o texto acima com: deleita-te no Adonai, e ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Todos querem saber como fazer para que o Altíssimo dê-lhe os desejos do seu coração. Deleitar-se em Adonai parece bastante fácil. Já surgiram muitas interpretações estranhas do que significa se deleitar em Adonai, mas somente uma revelação do que isso significa é encontrada nas Escrituras. O deleitar aqui no Salmo 37,4 é em hebraico oneg e significa tratar com delicadeza. Há muitos poucos lugares nas Escrituras onde você vê esta palavra oneg ou ela é usada. Sendo assim, por causa de sua raridade, nos ajudará a resolver esse mistério. Há um lugar, e somente um, onde nos diz exatamente se deleitar em Adonai usando essa mesma palavra, oneg. Oneg. Aqui está o segredo, o único lugar onde Hashem nos diz para deleitar-se nele é em Isaías 58, 13 e 14. Qualquer outra interpretação para deleitar-se no Senhor ou Adonai é especulação inútil e imaginação humana. A única maneira para qualquer um que quiser se deleitar em Adonai é honrando e obedecendo o Shabá. A recompensa para isso é cavalgar sobre as alturas da terra e ser sustentado com a herança de teu pai Jacó. É selada com uma promessa, porque a boca de Adonai o disse. Sendo assim, o segundo, o que diz o Salmo 37,4, a única maneira prometida para se receber os desejos do seu coração é deleitando-se em Adonai. Ou seja, se você fizer do Shabá seu prazer, seu deleite, oneg, uma delicadeza em sua vida, você receberá os desejos do seu coração. Imagine todos os povos verdadeiramente dedicados ao Criador do Shabá fazendo o possível para honrar o Shabá a todo custo. Qualquer um seria beneficiado nesses tempos difíceis, cavalgando nas alturas do prazer de Adonai, zelando pela prática do Shabá. Bom, experimente alinhar essa parte de sua vida com a vontade de Hashem e veja o que acontecerá. Eu tenho certeza que você ficará extremamente satisfeito. Shalom.